Amigas e amigos, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Hoje o nosso tema vai ser a Rússia e a pandemia. Aqueles que nos acompanham nesse programa já sabem que nós já conversamos aqui sobre a Europa e a pandemia, os Estados Unidos e a pandemia na América do Sul, a pandemia na China, e hoje nós vamos discutir sobre a pandemia na Rússia. A nossa mesa redonda hoje nós temos para discutir esse assunto. Aqui na minha direita, o Luiz Carlos Prado, aqui à minha esquerda, o Eduardo Costa Pinto. Na ponta direita hoje nós temos o nosso francês, o Numa Mazatti, e de ponta esquerda hoje com a camisa do Baggio, a camisa italiana, nós temos o Eduardo Basta. Essa é a mesa que vai discutir exatamente sobre esse tema, a Rússia e a pandemia. Quer dizer, antes de começar, eu gostaria de lembrar de vocês que vocês encontram também esse programa, assim como todos os programas do canal do IE, da UFRJ, num podcast. O podcast vocês encontram, simplesmente se chama Canal IE-UFRJ. E você encontra nas melhores plataformas do ramo. Então, hoje, já rolando a nossa bola, indo para o jogo, eu começaria com o Prado. Prado, você começa hoje o nosso debate. Rússia e pandemia. Você está com espírito futebolístico hoje, né? Pelo jeito exatamente. Da nossa palestra. Pois é, vamos começar a falar sobre Rússia, chamando a atenção que no imaginário nosso aqui do Brasil, quando se pensa na Rússia, ou se pensa na antiga União Soviética, grande potência, ou na catástrofe da Rússia da década de 90. A Rússia hoje é muito diferente do que era na década de 90. Houve um imenso crescimento da renda per capita russa nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos, a renda per capita russa mais do que dobrou, cresceu entre 2000 e 2018 em torno de 7% ao ano o PIB da Rússia. Como a população praticamente não cresce, isso significa um imenso aumento da renda per capita. É um país de renda alta, em paridade de poder de compra, a renda per capita da Rússia é mais do que o dobro da renda per capita brasileira, é 23,6 dólares. Ela tem uma distribuição de renda melhor que a brasileira, o índice de Gini é 37,5. Ou seja, a Rússia hoje está no jogo das grandes potências, a grande potência militar, embora ela seja muito dependente do seu comércio exterior de exportação de produtos primários ou beneficiados, produtos minerais, petróleo, gás, que representa mais de 60% das exportações da Rússia, que, por sua vez, também tem como seu grande parceiro comercial a União Europeia, o segundo parceiro, a China. A Rússia é pouco dependente como mercado, as exportações para os Estados Unidos são relativamente baixas, para outras regiões do mundo também, e as importações dos Estados Unidos são relativamente mais altas do que as exportações. A Rússia tem um grande superávit comercial, que é outra característica dela. E no meio desse processo, o surgimento do coronavírus na Rússia foi bastante cedo, porque em 31 de janeiro, na fronteira entre a China e a Rússia, 2 chineses teriam trazido para a Sibéria o coronavírus. Essa entrada relativamente cedo da pandemia no país levou a uma resposta também bastante rápida da Rússia, o que fez com que, durante um bom período de tempo, o impacto da expansão da doença fosse muito limitado. No entanto, em março, isso muda. Em 2 de março, tem uma nova fonte de contaminação, dessa vez em Moscou, com pessoas vindo principalmente da Itália. E o cenário recente é que a Rússia realmente vem passando por um crescimento muito grande no contaminados. Hoje a Rússia
tem soma um total de 272 mil casos, é o segundo país em termos do número total de casos, só superado pelos Estados Unidos, mas tem uma peculiaridade: o número de mortes é baixo, em torno de 2.500 casos. Aí já começa a discussão. A Rússia alega que esse número baixo de casos é devido às suas a melhor infraestrutura médica, a sua capacidade de lidar com a doença, o número grande de equipamento que ele tem. Os seus críticos alegam que a subnotificação, o Financial Times publicou um artigo dizendo que a grande subnotificação na Rússia, o embaixador russo escreveu uma carta dizendo que a baixo número de mortes é devido ao fato de que a Rússia testa maciçamente, o que, aliás, é verdade, que ela testa maciçamente, isso é uma das características do enfrentamento da Rússia do caso, e também que ela é muito bem equipada, que, em parte, isso é verdade, porque ela tem um número muito grande de médicos, um número grande de leitos. Agora, parece, por várias fontes, que também a subnotificação é grande na Rússia. De qualquer maneira, o número de mortes, com referência ao número de casos, parece ser bem mais baixo que em outros locais. Independente de qualquer fato, a questão política do coronavírus, o impacto político é grande. O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, está doente. O Putin, o presidente, vem tentando enfrentar a doença sem que isso tenha um impacto tão grande dentro da economia que afetaria seus objetivos políticos. Ele vem se comunicando constantemente com a população, ele ainda é muito popular na Rússia, mas a crise econômica combinada com os efeitos da doença tem afetado a sua popularidade. Há muitas transferências, há vários programas de transferência para população de baixa renda, para empresas na Rússia. O setor estatal da Rússia foi, em parte, recuperado, ele ainda é bastante importante, mas ela vive hoje uma crise política e uma crise econômica, e também uma incerteza quanto às implicações desse processo para o período futuro. Então, o fato de que a Rússia também é uma imensa potência militar, a segunda do mundo, e nos últimos tempos também com muita projeção de poder em áreas diretamente ligado para isso, faz com que esse cenário aponte em direção a muita instabilidade no país e nas relações do país com os Estados Unidos e outras regiões do mundo. Eu gostaria de colocar nessa discussão o seguinte: é muito difícil você discutir esse momento, por exemplo, discutir esse momento da Rússia sem discutir a questão que é a questão ligada ao mercado de petróleo, né? A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo no mundo e, no meio da pandemia, a Rússia está metida num confronto, numa disputa dentro de um mercado de petróleo que simplesmente mergulhou, e além de ter mergulhado, numa disputa que ameaças de guerra de preço e tudo com a Arábia Saudita e Estados Unidos. Então, quer dizer, é muito difícil discutir esse momento da Rússia sem discutir essa questão que está acontecendo, quer dizer, sem essa disputa que a Rússia está envolvida justamente dentro do mundo do petróleo, do mercado de trabalho, do mercado de petróleo, né? Então, eu ia chamar Dudu, Carlos Eduardo Costa Pinto aqui, que gostaria que você, que é uma das pessoas que acompanham essa questão, né, particularmente do mundo da energia, petróleo, etc., eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Porque, na verdade, esse tema aí da discussão. Tá. O primeiro ponto é o seguinte: a economia russa, né, ela é intensiva em recursos naturais, a despeito de ter uma indústria relativamente grande na participação do PIB, dá quase 32%, 31%, me corrija se eu estiver errado, Numa. Mas a questão das exportações estão assentadas na questão dos recursos naturais.
E aqui, tanto o setor de petróleo como gás. Então, a Rússia é o segundo maior produtor de gás do mundo e em termos de petróleo, e principalmente exportando para a Europa, União Europeia, não por acaso essa interação comercial aí, Prado. E, por outro lado, também a questão do petróleo, né? Com um nível de produção alta, girando entre segundo e terceiro produtor, e que é uma fonte importante de divisas e uma fonte importante também de arrecadação fiscal na sua cadeia para dentro. Agora, o que aconteceu na crise? A própria pandemia, né, com o isolamento social, já gerou uma redução em torno, por exemplo, no mês de março, de uma queda do consumo de aproximadamente 10 bilhões de barris. O que equivale a isso? Aproximadamente o consumo de 10% no mês, tá, de todo o consumo mundial. O problema dessa situação é, você já tinha uma redução do consumo, ou seja, da demanda, mas, por outro lado, tá, na disputa geopolítica entre Rússia, tá, e a OPEP, especificamente a Arábia Saudita, tentou-se um acordo para reduzir o nível de produção, né? Mas não se chegou a um acordo e, no meio dessa queda do consumo, eles aumentaram a oferta de produção, né? Então, isso despencou fortemente o preço num cenário que você teve um choque negativo de demanda, né, com o aumento da oferta. De uma disputa em que ninguém queria ceder, né, na redução da sua oferta. E menos ainda também os países vamos dizer assim, da América, ou seja, os Estados Unidos, que hoje é o maior produtor de petróleo do mundo. Ele não é exportador, mas em termos de produção, os Estados Unidos se tornou, com shale gas, com petróleo de xisto, o maior produtor mundial, né? E nessa disputa da geopolítica, ninguém quis reduzir a oferta e nem a Rússia quis entrar num acordo com a OPEP. Só recentemente que eles entraram num acordo, uma redução em torno de 2 milhões de barris, mas isso não ainda é insuficiente com a queda da demanda. Então, e por que isso é um cenário importante? Porque isso sim, com essa redução dos preços, isso em uma disputa para quem consegue ofertar mais, né, isso reduziu fortemente as exportações da Rússia, e isso também tem efeitos na questão da arrecadação fiscal. Não por acaso, a Rússia passou por um processo de crescimento muito baixo, inclusive de recessão em 2015 e 2016, períodos em que você teve uma queda expressiva do preço do petróleo, né? Só para lembrar, em janeiro de 2016, o preço do petróleo chegou a $30 o barril. E hoje, do Brent, e desse período, nesse momento, chegou a 25, até 20, já voltou a subir de novo. Mas isso afeta fortemente a economia russa, principalmente na questão fiscal, num contexto em que você já tem o próprio, vamos dizer assim, isolamento social pelos efeitos da Covid, que também restringe a economia. Ou seja, você gera um problema do lado das exportações, seus rebatimentos para dentro, né? E isso é o que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Isso desacelera a economia, e a gente vai voltar um pouco nessa discussão. O papel que o petróleo exerce na economia russa é um papel significativo, o petróleo e gás, e quando essa commodity cai, o preço como caiu, afeta assim, a questão da vulnerabilidade externa ou da redução de divisas e também a questão dos efeitos fiscais para o Estado russo. Doutor, só uma coisa importante, o déficit público da Rússia o ano passado era muito baixo e a dívida interna também pública era muito baixa. Então, eu não sei até que ponto, eu acho que talvez o Numa pudesse comentar melhor isso, porque é o nosso especialista em Rússia, mesmo que haja problemas fiscais em decorrência da queda do preço do petróleo esse ano, o espaço fiscal da Rússia me parece muito grande. Quer dizer, a Rússia parece, quando você, apesar da recessão que teve nos últimos 2 anos, ela tem um volume de reservas muito elevado e uma posição fiscal bastante sólida. Então, eu não sei até que ponto que dá para dizer, que, com a fragilidade atual, que tem algum cenário que possa impactar de maneira mais grave a Rússia, né? Eu acho que posso jogar a bola aí para o Numa, desculpe aí o nosso âncora, porque ele pode falar um pouquinho mais sobre o assunto. Vai nessa, Numa.
Não, a situação econômica da Rússia era marcada por uma recuperação, assim, nos últimos 3 anos, na verdade. Se a gente for olhar, por exemplo, a taxa de crescimento russa nesse período, a gente pode ver, vou compartilhar um documento para vocês. Aí, não sei. Bom. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nesse gráfico, que havia uma recuperação da economia russa desde 2016. Tá? Inclusive, se a gente for olhar também na questão da produção industrial, a gente observa que essa recuperação da produção industrial foi bem significativa depois da crise de 2009. A questão do vamos dizer, do impacto do petróleo, porque acho que tem várias questões que foram tratadas, tanto pelo Eduardo quanto pelo Luiz Carlos. Vou começar com a questão do petróleo, o impacto do petróleo na economia russa. De fato, não se mede tanto pelo impacto, vamos dizer, do setor petrolífero no PIB, que é relativamente baixo, né, como colocou o Eduardo, volta de 5%, né, do PIB. O impacto maior ele se dá na questão, em dois aspectos, na verdade. O mais importante é na questão fiscal, ou seja, de fato, os recursos petrolíferos e as exportações de petróleo e de gás, porque a gente não pode esquecer que o gás também representa uma parte importante das exportações russas, representam uma fonte de financiamento muito importante pelo Estado russo. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, depois da crise de 2008, em 2009, a gente pode ver isso muito claramente aqui. Em 2009, houve uma queda do PIB da Rússia de 7,8%, ou seja, muito maior do que qualquer outro país emergente, que se deve muito ao impacto sobre os gastos do Estado russo, que teve a queda da arrecadação ligada às exportações de matérias-primas e principalmente de petróleo. Aí, nessa questão, assim, o que é importante pensar é que depois do processo de transição do capitalismo do socialismo para o capitalismo dos anos 90, que foi marcado por uma desorganização da economia, um desmoronamento da economia, houve uma reconstrução da economia russa a partir da própria reconstrução do Estado russo, que justamente passou pela volta ao controle sobre os recursos estratégicos, particularmente energéticos, e permitiu que o Estado russo volte a ter fontes de financiamentos que foram usadas para aumentar o gasto público, para aumentar o consumo do Estado, o investimento do Estado russo. Tá? Então, o impacto que tem, o maior impacto, na verdade, que possui vamos dizer, a queda do valor das exportações, que a gente pode observar, que a gente está observando recentemente com essa queda do preço internacional do petróleo, ele vai se dar, na verdade, na capacidade do Estado russo de gastar. Na verdade, hipoteticamente, teoricamente, não teria nenhum problema o Estado russo gastar mais. O Estado russo, como o Estado brasileiro, tem metas vamos dizer, de gasto e tem assim, leis de responsabilidade fiscal a nível do Estado federal, que limitam muito. E a grande questão que vai se colocar agora com essa crise, que sem dúvida vai impactar muito a arrecadação do Estado russo, vai ser se a Rússia vai conseguir, assim, as autoridades vão decidir sair desse, vamos dizer, dessas medidas, assim, desses controles de gastos que existem, que, bom, no final das contas, a gente sabe muito bem que
não existiria a priori nenhuma limitação para o gasto do Estado russo em rublo, né? Moeda nacional. Esse é o ponto, sabe, Numa, que quando eu peguei e vi a dívida pública russa, que é 20%, é baixíssima quando você analisa. Até menos, Prado. É até menos. É 17 em 2018. Pois é, não tô, foi alguma coisa em torno disso. É abaixo de 20. É mínima. A inflação baixa. Eles, quando entra nesse processo, está com desemprego 4,5%, 5%, mas vai crescer bastante, certamente, esse ano. Quer dizer, então, em tese, a menos que ele queira seguir uma política macroeconômica muito ortodoxa, ele tem capacidade de fazer gastos anticíclicos com alguma folga em rublos, claro. Mas mesmo que ele quisesse, como ele tem uma reserva, 500 e poucos bilhões de dólares, ele ainda tem muito espaço fiscal, ele tem um imenso superávit comercial acumulado. Então, pelo menos quando se analisa, é uma situação comparada, por exemplo, com o Brasil, comparada com outros países, bastante folgada. Não parece? Tem que pensar que no caso das reservas internacionais, no caso da Rússia, foram fundamentais em vários momentos. Elas foram em 2009, por exemplo, como em muitos países emergentes, justamente para evitar crise de balanço de pagamento. Ao contrário, por exemplo, fez a Argentina. A Argentina, sem reservas internacionais, infelizmente, tem se mostrado muito vulnerável em relação justamente à possibilidade de crise de balanço de pagamento, como está acontecendo. Em Noma, só um comentário que tem a ver com o gráfico que você mostrou, que eu acho muito interessante, e juntando com o que o Prado falou, eles poderiam já em 2015 e 2016, Prado, fazer um tipo de política dessa expansionista e não fizeram. Se você olhar, se você plotar um gráfico de preço do petróleo com aquele PIB da economia russa, como você falou, que não é pelo efeito direto dos 5% da participação, mas é como o Estado utiliza essas receitas para estimular o crescimento. Se você olha, você não consegue. Sem isso, você não explicaria 15 e 16 com essa recessão econômica da Rússia, apesar do espaço fiscal. Só com isso que o Numa levantou aqui para a gente, que é essa restrição imposta de questão de gastos. Fala, Baixa. Numa, bota de novo o gráfico. Qual deles? Crescimento. Bicalho, você tá mudo, Bicalho. Continuarei mudo. Se vocês virem esse gráfico, até achei que o Dudu fosse fazer esse comentário. De 2008 para 2015, o comportamento da taxa de crescimento do PIB real da Rússia é parecido com o do Brasil. Cai em 2009, tem uma grande recuperação em 2010. A diferença é que lá, aparentemente, cresce um pouco mais em 2011, enquanto aqui desacelera em 11. Né? Mas a tendência dali, 10, 11, é de queda, chegando a uma recessão em 15. Tá? Então, isso é curioso. Né? E o Brasil, nas últimas décadas, passou por um processo de reprimarização da pauta exportadora. Né? Então, os produtos primários também passaram a ter um peso maior nas exportações brasileiras, como em princípio acontece na Rússia. Né? Então, achei curioso isso. Né? E aí tem o comportamento do preço das commodities nesse período. Né? Se você plotar o preço do petróleo... Então, foi uma coisa que eu me dei conta agora. É até curioso, quando você fez o comentário, ele vai falar a mesma coisa que vai roubar meu comentário. Mas diferente do Brasil, a indústria se manteve uma parte muito grande da economia russa, em torno de 34%. Enquanto no Brasil ela despecou, no caso da Rússia não, também em termos de população. Esse é um dado interessante, mas de todo modo, isso foi só uma, digamos, foi uma observação que eu fiz agora. Né? Eu olhei para esse dado do Numa e me chamou a atenção nessa trajetória muito parecida, né, no Brasil e da Rússia entre 2008 e 2015. Fazer dois comentários pontuais em relação ao que vocês falaram agora há pouco. Uma é que, uma observação que, em certa medida, sintetiza um pouco o que vocês estavam falando, é que para o Putin
é, em certa medida, uma tempestade perfeita, né? Quer dizer, de um lado, a pandemia, de outro, essas dificuldades associadas ao mercado internacional de petróleo, né? Isso é uma observação. O Putin, que, a despeito da Rússia não ser exatamente a região mais estável do mundo, né? O país mais estável do mundo, mas o Putin está em cena há quase 20 anos, né? Mudando de posição ali mas sempre ali, seja efetivamente comandando o país, né? Seja como uma espécie de eminência parda, ali pelo período Medvedev, Medvedev, né, Numan? Mas, enfim, não era eminência parda, Eduardo, ele era primeiro-ministro. Então, tudo bem, tá certo, verdade. Porque ele, como você colocou, era, assim, na verdade, ele continuava na prática como uma... Na prática, exatamente. Ele é a grande figura política da Rússia dos últimos 20 anos. Sim. E assim tem permanecido. Agora, o porvir, há um ponto de interrogação em relação ao porvir. Mas antes de entrar nessa questão... Isso. Certo, eu queria falar da economia, do espaço fiscal. É que o que eu acho que o Numa queria falar, pontuar, é que, na verdade, tem toda uma discussão aí que transcende a nossa discussão aqui, que é mais teórica, né, se a própria ideia de espaço fiscal faz sentido, né? Num país que tem, enfim, que tem o seu banco central, enfim, diferentemente dos países europeus, né, que abriram mão de moeda própria, né, o país pode se endividar em moeda própria sem maiores problemas. Tá? Desculpa, se endividar na sua própria moeda, tá? Sem maiores problemas. Então, não é questão dos indicadores de endividamento da Rússia estarem baixos, o grau de endividamento russo em rublo está alto ou baixo, né? Isso não seria, em princípio, um problema, né? O que coloca dificuldades é o fato da Rússia ter essas metas fiscais, tal como o Brasil, né? Alguns dirão exatamente que a Rússia se coloca, assim como o Brasil, uma camisa de força desnecessária, né? Agora, posto que existem essas metas fiscais, o que será feito no momento em que as receitas fiscais caem muito em função do preço internacional do petróleo. Tá? Acho que eu queria fazer essas observações pontuais iniciais. Dudu, você pediu para falar? Não, a gente vai explorar hoje o Numa, que é o nosso centroavante que vai marcar os gols nessa discussão da Rússia. É porque eu fiquei pensando, Numa, e o Prado levantou um ponto, é o seguinte: a dependência russa, mesmo do petróleo e do gás, é enorme, mesmo ele tendo uma pequena participação no PIB. E, ao mesmo tempo, você tem uma indústria com quase 30%. Eu fiquei pensando, assim, para a gente, esse debate... Com mais de 30%. Mais de 30%. O quanto isso parece contraditório, mas a minha questão é, se essa indústria não está articulada com um padrão ainda anterior soviético e com a baixa capacidade de fazer um spillover tecnológico, de arrastar a economia. Ou seja, ela não conseguiu ganhar uma capacidade em termos de cadeias globais de se tornar empresas russas inseridas no mercado mundial, com cadeias globais de produção. Ela tem uma particularidade, não conseguiria arrastar completamente a economia no sentido de desenvolvimento tecnológico, e que você ainda fica dependente do petróleo, mesmo tendo uma produção industrial grande. Acho que esse é um ponto que, antes da gente até discutir, como o Baixa levantou a questão do Putin, acho que esses dois elementos, a questão fiscal e a questão da estrutura produtiva, porque fica parecendo contraditório, né? As duas coisas. Tanto você tem a capacidade de ampliar a política fiscal e não faz, como, ao mesmo tempo, você tem uma participação industrial grande, mas não é ela que gera as receitas fiscais necessárias para fazer a alavancagem. Antes de passar por Numa, só fazer uma observação sobre isso, é que isso realmente, esse tema realmente causa muita confusão nas pessoas, né? Mas é possível um país ter uma estrutura industrial relevante, né? Ter uma indústria que tem um peso importante no PIB e ter uma pauta de exportações especializada, concentrada em produtos primários. Na realidade,
Esse era o caso, por exemplo, do Brasil no começo dos anos 60. No Isso é processo verdade. de industrialização Foi bem brasileira, lembrado, bem lembrado. Sim. o Bem Brasil lembrado. já tinha ali uma estrutura industrial Bem razoável, complexa. complexa, já tinha até automobilística, né, depois do JK, mas esse esforço de construção de uma matriz industrial não se deu paralelamente a um esforço de ampliação das exportações industriais. Sim. Então, se olhava, a estrutura industrial brasileira já era bastante razoável, mas a pauta de exportações brasileira no começo dos anos 60 estava ainda concentrada em café, açúcar, cacau, quer dizer, alguns poucos produtos primários. Tá? Não, então, eu só queria fazer essa não, observação. eu acho que esse é o ponto importante até para esclarecer, mas é que eu estava querendo ressaltar que é o seguinte, porque, e aí é diferente do Brasil, porque a arrecadação do Estado, a arrecadação fiscal brasileira e de outros países já começa a ser grande da indústria nacional. A minha questão é possível Não, essa tá. Eu só queria pontuar chamando a atenção para um exemplo que é mais, né, até para os nossos ouvintes, né, mais familiar, né, que é do Brasil, Sim. da industrialização brasileira, tá? Chamando a atenção até de um exemplo histórico que remete à nossa experiência, né? Mas, enfim, passando por Numa, né? Numa é nosso camisa 10 hoje, né? Eu tô com a camisa 10, mas ele é o camisa 10, Tá vendo, Numa? Vida dura, carregar o time nas costas, malandro. É mole, não. Tô vendo. Sim, em relação às observações feitas pelo Eduardo, pelos dois Eduardos, na verdade, né? De fato, a característica da Rússia é de ter. O caso da Rússia é um pouco diferente, na verdade, é um caso meio que único a nível internacional, pelo menos nessa magnitude, de um país que foi, depois da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes potências industriais internacionais, aí muito diferente do Brasil, que é um país emergente, e que passou por um processo de, vamos dizer, decadência econômica e produtiva muito acelerado na década de 90, desculpa. Nesse sentido, quando eu estou mostrando de novo, quando a gente olha a produção industrial russa nos anos 90, o que a gente observa? A gente observa que no ponto no auge da crise dos anos 90 e 98, a produção russa, a produção industrial russa, só representava, em 98, 48% do valor que ela tinha atingido em 2001. Isso é algo absolutamente inédito na história econômica. Não tem um outro caso, a não ser num período, eventualmente, de guerra com destruição parcial ou total do aparelho produtivo, como foi o caso nos países teatro das operações na Segunda Guerra Mundial, mas um caso muito raro, não é, na história. Né? Em tempo de paz, a gente vê isso. Só que dá para entender a estrutura econômica russa sem justamente pensar no que ele herdou em termos de estrutura da União Soviética. Se você for pensar, você tem uma permanência de várias questões. Do ponto de vista da estrutura produtiva, de fato, na indústria russa, até hoje, tem características muito contrastadas entre, de um lado, os setores vinculados ao complexo militar industrial, isso incluiria a aeronáutica e a produção também de determinados bens, assim, bens de capital ligados a essa indústria, e o resto da indústria, e particularmente a indústria de consumo. Tá? O que você observou na década de 90 é uma perda de uma parte significativa da produção em todas as áreas, mas particularmente da produção de bens de consumo durável. O que foi observado na década de 2000, desde a década de 2000, uma recuperação dessa produção de bens de consumo durável, mesmo se nunca mais atingiu os níveis anteriores,
e o desenvolvimento também da indústria de bens de consumo assim, normais, vamos dizer, né? E uma recuperação também importante da produção militar. Se a gente for olhar, bom, um dado, na verdade, que que a gente vai poder usar em outros, na parte mais geopolítica, assim, uma discussão um pouco mais geopolítica, mas se a gente for olhar aqui a evolução dos gastos militares russos, vemos que em dólar constantes, eles foram multiplicados por 4, mais de 4, na verdade, quase 5, né? Entre 98 e 2017. Ou seja, a importância do setor militar industrial na economia russa é muito maior do que em qualquer outro país, inclusive os próprios Estados Unidos. Tá? Então, é um setor industrial muito importante que tem muito desdobramento. Tá? E, de fato, uma questão que foi colocada pelo Eduardo é essa questão da dificuldade. Você tem a impressão que você tem, assim, não é uma impressão, a Rússia, isso era já o caso do tempo soviético, tem uma dificuldade muito grande de fazer o spillover entre as inovações tecnológicas inegáveis que são geradas no seu setor militar industrial, que fazem com que, inclusive, ela na briga armamentista com os Estados Unidos, ela está no mesmo nível, até ultrapassando os Estados Unidos em determinadas áreas. Né? Recentemente, com essas armas hipersônicas, alegadamente, ela estaria na fronteira tecnológica, ou até na frente dos Estados Unidos. Sim, pois é. E a gente viu operacionalmente com o que aconteceu na Síria, que realmente os armamentos russos competem, mais do que competem, com os armamentos americanos em qualidade, até ultrapassam em determinados tipos, né? Bom, então, de um lado, você tem essa área, a área aeroespacial também, onde a Rússia continua sendo uma das grandes potências aeroespaciais mundiais. Na aeronáutica, também, um dos poucos países que tem uma produção significativa. E alguns setores também que se beneficiam, que são indiretamente ligados de biotecnologia e nanotecnologia. E o problema é que o resto dos setores da produção, vamos dizer, civil, não conseguem beneficiar dessa capacidade tecnológica. Numa, você tem alguma hipótese do porquê que os Estados Unidos conseguem esses spillovers? Né? O setor complexo militar tem um efeito catalisador muito grande na economia norte-americana e na Rússia eles não conseguem. Hoje que a Rússia não é mais comunista, enfim, é um país capitalista. Você tem alguma hipótese sobre isso? Desculpa se eu te joguei eventualmente numa furada, mas Ô, Numa, você é o 10, mas o Baixa te jogou a bola na dividida, hein? Não, eu joguei a bola com efeito, a bola chegando rodando, né? A gente pode fazer várias hipóteses. Uma, com certeza, que tem a ver com as raízes, que tem raízes, na verdade, no período soviético, e vamos dizer, um encapsulamento do setor militar industrial. Ou seja, por razões de segurança, você tem uma espécie de confiscação das inovações e dos avanços tecnológicos no setor militar industrial. Isso era válido, isso podia ser observado claramente durante o período da Guerra Fria, né? Por razões óbvias, mas até a posição geopolítica atual da Rússia, muito antagônica em relação ao Ocidente, particularmente em relação aos Estados Unidos, com, portanto, um potencial muito grande de espionagem industrial, etc., faz com que pareça que essas práticas e as normas do tempo soviético meio que se mantiveram no período, enfim, na Rússia contemporânea, nos últimos 20 anos. Então, acho que tem essa prática do segredo, uma das hipóteses. Tem um fato também que você não tem multinacionais russas que foram constituídas aí por Não, mas tem outro fator que é importante. Tem que lembrar que as indústrias militares americanas elas surgiram da conversão de indústrias civis e indústrias militares na Segunda Guerra Mundial. O famoso trabalho de Galbraith, falando sobre o complexo industrial militar, chama a atenção disso.
Então, na verdade, elas sempre foram indústrias híbridas das duas coisas, né? A Boeing é a grande produtora militar e grande produtora civil. A General Electric é a mesma coisa. Isso não é história, por razões óbvias, da antiga União Soviética, nem dos seus herdeiros, a Rússia. O que aí é um cenário muito mais complexo, e eu acho que vai um pouco além da nossa discussão, no cenário atual de polarização, não é impossível imaginar que alguns desses spillovers comecem a ocorrer ou passe a ocorrer entre Rússia e China. A China é um parceiro comercial muito importante da Rússia, mas isso é uma outra discussão, acho que dá, inclusive, um outro programa. O que eu acho interessante é que, de qualquer maneira, a economia russa é uma economia das mais bem-sucedidas nos últimos 20 anos. Tal como o Brasil, ela se beneficiou do processo de expansão dos preços das commodities, mas, diferente do caso brasileiro, ela conseguiu manter uma complexidade industrial e recuperar parte da sua capacidade industrial, que não foi exatamente o caso aqui. Nós perdemos mais lentamente, em princípio, mas nós perdemos muito densidade dentro dessa área. E, nesse sentido, e também a nossa renda per capita cresceu muito menos do que a Rússia. Aliás, Dudu, eu entendo que, quando você olha o crescimento da renda per capita russa, você entende a popularidade do Putin e do grupo que está no poder, porque realmente não há nenhum precedente no pós-guerra de uma taxa de crescimento de 7% por quase 10 anos, num país cuja população tem até uma pequena queda. Então, a Rússia tem uma área que é o dobro do território, mais do que o dobro do território brasileiro, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, uma população de 146 milhões, menor que a população brasileira, muito espalhada territorialmente. E tem, portanto, muito potencial, muita capacidade de diversificação econômica. Só uma coisa, tem um outro aspecto que é a recuperação do orgulho russo, né? Claro. Depois da década de 90, né? Essa postura mais assertiva na arena internacional, isso também recuperou o orgulho russo, né? Agora vamos voltar para a questão do voltar para o Numa. Para o Numa aí, que nós retiramos aí, eu já estava explicando aí esse negócio. Você concorda com essa explicação, Numa? Não, sim, com a questão lá da diferença com os Estados Unidos, sim. Você tem, de fato, nos Estados Unidos, o essencial da pesquisa é realizada por universidades que fazem essa interface entre o setor militar industrial e o setor, vamos dizer, civil. Inclusive, como você apontou, em vários setores, empresas têm essa dualidade, por uma produção para a área civil e para a área militar. E algo de fato que a gente não vê na Rússia. Na Rússia, os laboratórios de pesquisa que trabalham para o setor militar industrial trabalham exclusivamente para esse setor. Aí você tem essa dificuldade. E você tem, obviamente, isso de sigilo que se coloca. Então, isso é um paradoxo de você ter uma certa heterogeneidade dentro da sofisticação do setor industrial, com assim, o maior nível de sofisticação possível nas áreas supostamente mais difíceis, né, de desenvolver tecnologia, porque a gente olha no setor militar industrial, a Rússia está num nível de sofisticação muito maior que a China. E vem investindo nesse setor pesadamente há mais de 4 décadas. E que, na verdade, já no período anterior à abertura de 78, mas mesmo depois assim, da abertura e do crescimento acelerado chinês, o que você vê é que a China, até hoje, é dependente de compras de material russo e de transferências de tecnologia russas. E aí faria a conexão com outro comentário que você fez, e a questão justamente dessa parceria com a China. Uma parceria que
geopoliticamente vem se consolidando claramente desde a chegada do Putin ao longo dos anos 2000, particularmente depois do da crescente tensão com o Ocidente, né? E particularmente após os eventos na Geórgia e mais recentemente ainda a guerra civil na Ucrânia, né? Você vê claramente um eixo que se formou entre Pequim e Moscou, e nesse eixo, de fato, a Rússia desempenha um papel mais agressivo na geopolítica internacional, inclusive interveio diretamente no teatro de operação sírio, como foi o caso, assim, e continua sendo o caso até hoje, né? E, de um outro lado, a Rússia tira dessa parceria, que permite à China recuperar tecnologia militar, ter assim, um eixo consolidado que representa assim, um espaço territorial e um peso demográfico enorme, né? E a Rússia, do outro lado, está vendo essa parceria como uma forma justamente de evitar as consequências cada vez mais negativas das medidas econômicas que foram tomadas desde o final dos anos 2000 e mais pesadamente desde a guerra da Ucrânia, e que vem, de fato, afetando muito negativamente, bastante negativamente, a economia russa. Não tanto diretamente pelos Estados Unidos, mas justamente via Europa. Como colocou Luiz Carlos no início, maior parceiro, os maiores parceiros econômicos da Rússia são os países europeus. Isso assim, desde os anos 90. E o problema assim que essa parceria, você observa cada vez mais restrições que estão tentando impor os Estados Unidos a seus aliados europeus. Isso faz com que a China está propondo primeiro, um mercado enorme para as matérias-primas russas e, segundo, justamente está propondo uma integração produtiva entre os dois países. E o que é interessante é que a gente tem observado nos últimos anos, recentemente, cada vez mais projetos produtivos sino-russos, né? E que provavelmente têm uma vocação maior para se desenvolver. E aí, nesse sentido, os cenários, bom, depois a gente vai falar mais sobre isso, os cenários futuros para a economia russa têm que levar em conta a importância dessa parceria privilegiada com a China. Numa, você e o Prado levantaram elementos estruturais dessa relação sino-russa como elemento importante da trajetória da indústria russa e possíveis spillover tecnológico, mas eu queria voltar para um ponto da crise do Covid nessa conjuntura. Por exemplo, a FMI estimou recentemente a queda do PIB russo em -5. Tá? E no meio desse cenário que você também apontou, e o Prado e o Baixa levantaram aqui, que você tem um Banco Central que tem restrições. Restrições é o seguinte, você não aumenta os gastos, as despesas, porque está associado a um determinado tipo de receita petrolífera. E por que eu estou levantando esse ponto? Até acho que é o ponto para a gente fazer uma discussão. O professor Fiore, junto com o William Ozaki, fizeram um artigo ontem, tá? Que é a escalada militar, o nome é A Escalada Militar na Pandemia em Crise. Eu vou colocar aqui para vocês, que eu acho que é importante dessa discussão, porque essa discussão finaliza o que a gente está um pouco levantando, ou seja, qual é o efeito da crise, e que o Prado alertou lá na frente, qual é o efeito da crise para a permanência do Putin? Ou seja, nesse artigo, supostamente existiria uma tensão entre os neoliberais do Banco Central e essa política fiscalista com metas, versus os nacionalistas militaristas vinculados à indústria bélica e à questão do exército militar, numa tensão, nesse momento, numa disputa, porque nesse ponto, nesse momento, essa crise econômica pode gerar essas tensões. Eu queria muito mais levantar esse ponto para a gente debater essa discussão. E o Putin sobrevive ou não? Qual é os possíveis cenários nesse contexto? Olha, primeiro retomando algo que foi colocado com muita clareza pelo Eduardo, pelo Eduardo Bastian, não tem a questão da possibilidade, da capacidade de gastar, de aumentar o gasto público para justamente
mitigar os efeitos da pandemia sobre a economia russa, e a decisão acaba sendo uma decisão política. Tá? De fato, bom, as travas que podem existir, bom, a lei de responsabilidade, a versão russa da lei de responsabilidade fiscal pode ser retirada de um dia para outro. De fato, como você coloca, tem interesses que vão contra. Com os efeitos que vai ter essa crise do Covid sobre qualquer economia que entrou em, vamos dizer, tomou medidas de isolamento, ou seja, quase todas as economias do mundo, a única forma de sair dessa crise, como a gente já colocou em programas passados, a gente falou bastante sobre essa questão, tanto no caso da Europa quanto no caso dos Estados Unidos, a única forma vai ser através de gasto, tá? Do gasto do Estado. Inclusive, você tem um plano, bom, nem vou colocar o detalhe desse plano, mas você tem um relatório interessante do Banco Mundial, que é informativo. Bom, depois, os julgamentos normativos do relatório já podem ser deixados de lado, mas tem um relatório interessante do 23 de abril que detalha as medidas tomadas até então pelo governo russo. E como a gente vê nesse relatório, que você já tem um pacote de medidas que representaria o equivalente a 80 bilhões de dólares de medidas, né? E que, com certeza, vão fazer o país sair desse, vamos dizer, do pacto fiscal que até então valia. Então, o Putin tem demonstrado no passado sempre um grande pragmatismo. Nessa hora, sabe, e não sou ele, mas como os membros do governo sabem que eles vão ter que gastar através de transferências, através de medidas de apoio a setores mais atingidos, né, pela crise, e através também de um conjunto assim de medidas custosas também do ponto de vista sanitário. Então, eu acho que a opção pelo gasto vai acabar sendo tomada porque não tem outra alternativa. Tem como o Putin não pode, como qualquer dirigente, não pode se dar o luxo de entrar numa recessão de 3, 4, 5 anos só em nome de uma suposta virtude fiscal que, como colocou bem o Eduardo Bach, só é uma trava que responde a certos interesses, mas que não é em nada existe ou se justifica do ponto de vista econômico. Tá? Então, eu acho que é por aí que se situa. Mas é uma boa pergunta, porque, de fato, os setores vão provavelmente tentar se opor a essa opção, mas eu acho que duvido que eles vençam essa batalha. Tá? Aí, Eduardo, não sei o que você... Bom, já que você participou, já que você colocou também essa questão, acho que é uma questão importante. Né? Você concorda também que a questão da trava fiscal não é uma questão que se coloca do ponto de vista da teoria econômica, é só uma questão política. Para o Baixa não reclamar que eu não falei das frações de classe, eu vou falar de novo. É que, na verdade, se você olhar, você tem segmentos vinculados à questão do petróleo, tá? Outros segmentos, mesmo lá no Banco Central, com gestão meio neoliberal, ou seja, mais financistas, né? E outros segmentos industriais vinculados à questão bélica. Então, na crise, e aí é claro que diferente em cada espaço territorial, em cada espaço nacional, mas na crise é todo mundo tentando se defender. E essas frações disputando para ver quem perde menos, né? E aí, claro, se o Putin pragmaticamente consegue avançar nisso, isso reduz, vamos dizer assim, as tensões para o lado dele nesse momento que cresce fortemente. Então, isso, ou seja, tem também uma disputa no bloco do poder do capitalismo russo, dadas as características russas nesse processo, que o Numa alertou que aparentemente o Putin conseguiria sair, mas assim, é possível, mas ainda em aberto. Ou seja, só que a diferença lá é que essas frações, aí a gente pode talvez entrar nesse ponto, e o Prado e o Baixa também, essas frações que são mais nacionalistas e militares, eles também têm um projeto militar de expansão.
Sim. Ou seja, existe uma extrema-direita, além do Putin, que as pessoas acham que o Putin é extrema-direita na Rússia. Não. Existem segmentos ainda mais de extrema-direita, né, do que o Putin nessa questão da expansão e da guerra. É um ponto que eu queria para a gente fazer esse debate. E para não desagradar o Baixo, eu falei de fração de classe baixa. Tô dizendo, não tem programa. Olha, tem uma frase, essa frase do Dudu das frações de classe. Ele vai falar em todo o programa, só troca o país. Troca Dudu, a Rússia por China, troca para o Brasil. Vai lá, Prado. Só fazer um comentário sobre a questão do coronavírus também na Rússia, no Covid-19, na doença. A Rússia é um país monstruoso. Eu já viajei tanto por terra como por cima, via o que mais impressiona é essa diversidade que ela tem. Então, a Rússia tem uma capacidade também de abrir e lidar com essa diversidade e a baixa densidade, fazendo com que ela consiga, eventualmente, isolar relativamente algumas áreas. Você pega, então, as grandes cidades russas. Hoje, ela está com um problema grande em Moscou, que tem 12 milhões de habitantes, é uma cidade monstruosa. Ainda na Europa, você tem São Petersburgo, que tem 5 milhões de habitantes. Agora, você tem centros como na Sibéria, Novosibirsk, você tem Suvozdvosk, na região do Ural. Você tem uma série de outras regiões que também são centros econômicos importantes e, eventualmente, menos afetadas do que está atualmente, por exemplo, Moscou. Então, o discurso recente do Putin de uma abertura controlada, parcial, apesar do número de mortes, não é absurdo, diferente do nosso caso do Brasil, porque é possível, pelo diferencial da contaminação, você pegar algumas regiões e começar a fazer um processo experimental de abertura, isolando algumas outras áreas e vendo o que acontece. Agora, então, Luiz Carlos, aí a gente volta à questão da subnotificação. Hoje eu estava vendo no Moscow Times, que é um jornal crítico, né, ao governo, né, dizendo que tinha uma subnotificação de 233% em 2 regiões lá nos Urais. Lá, tal como no Brasil, a gente nunca sabe exatamente qual é a verdade. Agora, então tudo indica que o número parece que o número contaminado parece bem realista, porque é um número muito grande, é o segundo maior do mundo, dada a população russa, não me parece absurdo. O que parece que é mais crível, e aí é a mera especulação, porque os analistas têm posições bastante contrárias, é a questão do número de mortes. E eu não acho absurdo imaginar que realmente a Rússia tem uma infraestrutura grande e ela possa estar tendo um resultado bem positivo no combate aos afetados, e que o fato que é inegável que ela é um dos lugares que mais faz exames que consiga fazer um quadro razoável dentro disso daí. Então, não é absurdo chamar atenção, até pelas características, pela a herança da infraestrutura que ela teve da antiga União Soviética, nessa área médica, etc. Apesar da expectativa de vida baixa que a Rússia tem. É interessante chamar a atenção disso. Agora, de qualquer maneira, o desafio político do Putin é gigantesco, porque se ele não conseguir evitar uma queda muito grande, ou não conseguir uma recuperação nos próximos anos, a sua agenda vai ficar seriamente prejudicada. Agora, mais uma vez, o que dá para a gente analisar agora é que a situação da Rússia, no que se refere à parte externa, vai depender muito do que vai acontecer com gás e petróleo nos próximos anos. E nada parece, e aí os especialistas de energia, e o próprio Bicari pode falar alguma coisa, que nada parece que vá diminuir a dependência da União Europeia com referência à Rússia de gás,
pelos próximos anos. Então, o consumo de gás, independente do que a Europa faça, que a alternativa para isso seria nuclear. Fontes alternativas de energia nos próximos anos não serão tão factíveis no caso da Europa. Então, parece que as questões externas da Rússia estão mais ou menos garantidas. Tudo vai depender do preço. E aí é que pode complicar um pouquinho a situação do país. Bom, eu vou fazer a minha função de âncora, como sempre, colocar limites nas discussões. Bom, nosso tempo acabou, e aí eu gostaria de encaminhar aquela nossa última pergunta tradicional para cada um de vocês. Eu gostaria que cada um sintetizasse um pouco, quer dizer, quando a gente fala sobre Rússia e pandemia, isso significa o quê? Baixa. Vai lá, Baixazinho. Começa contigo hoje a última Bom, acho que colocando bem objetivamente, é um risco de ruptura, né, em função do que os amigos colocaram, né? Quer dizer, do risco que pode representar para uma continuidade da estratégia do Putin, né, à frente da Rússia, e, enfim, bom, que seria do interesse do mundo ocidental que entrasse alguém, um novo projeto mais pró-Ocidente, né? A Rússia, essa Rússia assertiva, né, assusta, né? Seja os Estados Unidos, seja principalmente a União Europeia. Numa, Rússia e pandemia, o que significa? Na questão, acho que a gente tentou tocar muitas questões, né, no programa, mas é difícil também no caso de um país como a Rússia, até pela sua posição geopolítica, tratar de todas as questões, mas e sempre é difícil desenhar cenários. O que a gente pode dizer com certeza é que, como todos os outros países, a Rússia vai enfrentar uma forte crise econômica e que a recuperação dessa crise econômica vai depender da atuação do Estado, e do gasto, da capacidade, enfim, do Estado de mobilizar gastos que sejam via transferência, via investimento, capazes de ajudar a superar essa crise. Tá? Eu acho que, além da a questão da manutenção do Putin no poder, bom, nem entramos no detalhe, mas tem umas questões institucionais que se colocam. Né? O Putin não pode ser reeleito, né? Não pode concorrer de novo como presidente. Então, estão acontecendo tentativas de mudança institucional que daria papéis mais importantes assim, a determinadas funções que poderia ocupar o Putin e assim garantir a sua influência sobre o poder. Então, isso por enquanto está em aberto, não tem a crise do Covid, na verdade, agiu como, enfim, quebrou um pouco essa dinâmica que estava tentando impor o Putin, mas o que tudo indica, se o Putin fizer tomar as medidas econômicas adaptadas, aumentando o gasto, aumentando as transferências, o grau de adesão que até hoje existe na população russa em relação à sua figura me levaria a acreditar que ele conseguiria, sim, manter a sua influência sobre o poder russo, apesar da crise. E provavelmente, e provavelmente a proximidade com a China vai ajudar bastante nesse processo. Em termos financeiros. Rússia e pandemia. Seguindo dentro dessa linha, eu acho improvável que haja uma mudança de rumo da Rússia num governo, vamos dizer assim, mais pró-Ocidente. Eu acho que a Rússia é historicamente nacionalista, ela sempre, há séculos, vem disputando a posição, vem se comportando como grande potência na Europa, e
tem um passado recente da União Soviética como segunda grande potência mundial. Então, eu acho que pode ter diferenças da corrente que vai eventualmente ocupar o poder. Embora eu acho que ainda o Putin será uma figura influente, independente se ele está ou não diretamente na frente do governo nos próximos anos. Então, eu entendo que vai haver uma crise na Rússia grande, como está havendo nos outros lugares, inescapável, mas eu não consigo ver sinais, e nesse ponto eu até discordo do Eduardo Baixa um pouco, de ruptura. Acho que provavelmente você terá alguma versão de uma continuidade na Rússia, com algumas mudanças, mas sem ruptura. Dudu, Rússia e pandemia. Vou ser breve. Impactos econômicos enormes, como em qualquer lugar do mundo. Acho que o cenário mais provável, como vocês apontaram, é uma ideia de manutenção dessa linha do Putin, mas eu queria levantar um outro cenário, tá? Que é um cenário também, abre-se, acho, nessa possibilidade, do Putin virar um caminho do meio, vamos dizer assim. Eu acho que os setores mais nacionalistas e mais bélicos, os mais nacionalistas e mais bélicos, com mais corrida armamentista, com mais caminho para os Bálticas, e o possível domínio do território antigo, pode ganhar força nessa transição e nessa saída do Putin. Ou seja, é um cenário muito mais próximo de tensionamento e de o Putin se tornar um caminho do meio, ou seja, de ganhar força segmentos mais nacionalistas e mais bélicos do que o próprio Putin. Ou seja, acho que a pandemia vai gerar o futebol entre esses países vai ficar cada vez mais na canela, no joelho, e vai ser o jogo mais duro e mais pesado. Ricardo, só fazer uma última observação. Um risco não quer dizer que seja alto. Tá? Eu estou de acordo com os outros. Não me parece que seja um risco alto, mas é uma coisa que acho que se colocou como uma possibilidade que talvez não fosse o caso há 2, 3 anos atrás. Algo que está colocado na mesa. Né? Bem, isso, é nesse sentido. Valeu, o cenário de radicalização do Eduardo Pinto eu acho também perfeitamente possível, embora eu acho mais pela continuidade, mas que você é o homem da racionalidade. O mundo está torto. O mundo está torto. Mas eu tendo a concordar com você que nós estamos caminhando sempre para cenários mais radicais. Eu não acho absurdo esse cenário, não. Encerrar. Bom, depois nós vamos continuar essa discussão do bar. Essa discussão, se você não impedir, vai ficar muito tempo. Ficaria muito tempo aqui. Ia ser bem mais longa. Queria falar de Rússia e China. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Boa, mas a gente tem que colocar um ponto final, né? Bom, semana que vem tem mais, correto? Toda semana tem, então é tranquilo. Bom, senhores, eu gostaria de agradecer ao Eduardo Baixa, ao Numan, ao Pradinho, ao Dudu por esse debate. Queria agradecer muito aos nossos amigos, nossas amigas que acompanham a gente, que acompanharam a gente nessa discussão até aqui, e convidá-los para a próxima semana, né, onde nós teremos mais uma conversa sobre o mundo contemporâneo. Então, gostaria de agradecer a todos vocês e nós nos encontramos aí nos programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Senhores, nos vemos.